nós queremos saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito felizes, né? Hoje nós estamos aqui reunidos e unidos na presença do nosso Deus, com esse momento aqui. Palavra da verdade, né? Palavra verdadeira. Está conosco aqui o pastor Paulo Gomes, da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que tem acontecido no mundo, né, no nosso país, né, como a vida do ser humano ela se modificou de uma forma nos últimos dias, né, assim, pastor Paulo? E por isso que nós, como servos do Deus Altíssimo, não podemos ficar calados em meio ao que tem acontecido. Então precisamos se posicionar como igreja do Senhor. Por isso que eu queria já agradecer a Deus, e a gente vai fazer uma oração nesse momento, né? E ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Pai, nós te damos graça por tudo, Senhor. Amém. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Então, Deus da terra, fala conosco nesse momento aqui, Jesus. Amém, Jesus. Para a glória do Teu nome, essa que nós oramos e te agradecendo. Já agradecer a Paulo, né, nesse momento, e dizer, pastor, a paz do Senhor, em meio ao que temos vivido, né, o que o mundo tem enfrentado. Queria que o pastor falasse um pouco sobre... Rapaz do Senhor, boa noite, Roberto. Irmão Roberto, estamos aqui nesse intuito de falar. Eu gostaria mais de falar para você, Roberto, que nós não estamos aqui nem tanto para falar do coronavírus, porque o que se fala é isso, né? Mas como a igreja deve se portar diante de uma pandemia com o coronavírus, né? O que a igreja deve fazer, o que a igreja tem feito, né? Quais as consequências que têm acontecido ao longo desses dias, que são dias atuais, que têm sido dias difíceis, né? E a palavra de Deus ela traz para nós um alento. Então eu quero dar aí o meu boa noite a todos que estão assistindo ou que vão assistir esse vídeo, né? Nós estamos aqui gravando para que todos possam ser alertados de certa forma à igreja do Senhor, porque há uma grande diferença da igreja e aqueles que não servem a Deus, e a gente tem que ver, né? O que a igreja pode fazer e o que a igreja deve fazer. Então são coisas diferentes, distintas, que a gente pode até, dentro da palavra de Deus, trazer um pouco desse assunto, né? Mas o assunto do momento é coronavírus. Não tem, a gente até mesmo numa conversa informal, você vai falar de coronavírus. Você está falando com alguém, né, um amigo, qualquer pessoa, o assunto é coronavírus. Por quê? Porque está sendo um assunto do momento. Mas já tem muita gente falando disso, né? Especialistas na área. Nós somos especialistas em quê? Em conhecer a palavra de Deus, né? Em orientar, direcionar os irmãos, a igreja, para aquilo que nós devemos fazer e como devemos fazer. Então, essa noite eu quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui gravando esse vídeo aí para todos vocês que vão estar ouvindo no nome de Jesus. Então, já com isso eu queria fazer uma pergunta, né, que nós elaboramos. Fim dos tempos. O que a Bíblia diz sobre isso? O pastor acha que já estamos vivendo o fim dos tempos? Olha, Roberto, o que a Bíblia nos ensina é que viria, né, o princípio de dores. As pessoas que precisam entender que o princípio de dores ele é diferente do fim dos tempos. Ele está dizendo princípio, né? É apenas um prenúncio de que algo maior vai acontecer. Então, no versículo de número 6 ele diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, na verdade, não temos que nos preocupar com essa questão, porque, na verdade, é o princípio de dores. É o que está acontecendo, a gente sabe que está acontecendo, mas que ele disse que era necessário. Então, Paulo, as profecias elas têm que se cumprir. Elas têm que se cumprir e vai continuar se cumprindo. Como a gente estava falando, na verdade, quando se fala das pragas, né, surgiram várias pragas, uma
praticamente que atrás da outra, como a ebola, como a gripe suína, a gripe do frango, né? São epidemias que estão nas escrituras e que vieram se cumprindo, e a gente não pode afirmar que essa seria a última, por exemplo. Provavelmente virão outras. Mas tem existido de uma forma de intensidade muito grande nos últimos tempos, né? A gente viu também que a ciência se multiplicou de uma forma nos últimos 10, 20 anos, de uma forma estrondosa. Então esses sinais, né, têm seguido de uma forma, que nem eu falei, estrondosa, e isso, em cima dessas questões, as profecias se cumprindo, princípio de dores apenas, a gente sabe que não é o fim, Jesus tem nos orientado a isso. Eu faço uma pergunta: é motivo da gente, como igreja do Senhor, se preocupar? Olha, Roberto, eu não diria que se preocupar com a questão do que está acontecendo hoje, por exemplo, com as pragas. A grande preocupação da igreja é de como ela está andando na presença de Deus. E como porque assim, infelizmente a gente vê que o evangelho ele banalizou de certa forma. Todos hoje afirmam ser de Cristo, mas a grande pergunta é que eu faço. Quando você diz, você tem Jesus, a pessoa responde: eu tenho Jesus. Mas a grande diferença é: será que Jesus te tem? Essa é a pergunta. Será que Jesus tem você? Então, quando você analisa esse termo, você vai voltar para as Escrituras. E até, no caso, eu vou pegar uma deixa que a gente conversando em off, você falou que as pessoas até podem achar que isso é um preconceito, não é isso? Você até comentou, comentando. E eu digo a você que realmente pode até se achar esse pensamento, mas eu quero dizer que não. Porque o que Jesus quer, na verdade, é que o homem se arrependa dos seus pecados. Essa é a grande preocupação. Não tem que ser, a igreja não tem que estar preocupada com o que está acontecendo, porque a igreja ela é um organismo vivo, ela é do Senhor, ela está guardada debaixo da mão do Senhor. O Senhor está protegendo a sua igreja. Mas isso não significa, como algumas pessoas podem até falar o seguinte, que mas você não é crente, por que você pegou essa enfermidade? Mas nós temos que entender que nós somos seres humanos e estamos sujeitos a epidemias. E Jesus não prometeu, né? Não prometeu que nós não ia passar por isso. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Hoje eu vi uma frase, um testemunho de uma irmã, e no seu testemunho ela disse assim que aquela velha pergunta que o mundo fala sobre isso, essa questão, dizer assim, que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é uma verdade, não é assim, São Paulo? A voz de Deus é a voz de Deus. Tem que fazer uma divisão aí, porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos. Então, quando eu falo, eu não estou falando pela voz de Deus, mas nós temos que entender que Deus fala através da sua palavra. Então, quando eu falo em consonância com a palavra de Deus, aí sim, eu estou sendo profeta de Deus, eu estou sendo mensageiro daquilo que Deus quer. Que é a maior revelação. A maior revelação que existe. Nós temos que ter cuidado, porque nós estamos vivendo fim de tempo, eu tenho falado isso muito na igreja, que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. E por se multiplicar a iniquidade, como a própria Bíblia fala, o amor de quase todos, algumas versões diz, esfriará. Então eu acho que a igreja deve ser vigilante e o certeza. mundo deve se arrepender, né, se voltar e se preocupar com a sua saúde. Com certeza, porque na verdade a grande preocupação é essa, que quando a Bíblia mostra que o homem tem que se arrepender, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, né, quando aquelas pessoas chegam para Pedro e dizem assim: o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Porque a verdadeira preocupação, Roberto, é a gente ter com a vida eterna. Essa vida aqui ela vai passar, ela é passageira. Todos nós vamos enfrentar a morte. Todos nós de uma hora ou outra vamos passar pela morte, se seja hoje ou amanhã, nós vamos enfrentar a morte. Então, na verdade, nós vamos ter que nos preocupar. Então aquelas pessoas chegam e perguntam aí: qual é a solução? O que é que eu devo fazer para não ter essa preocupação na minha vida? Né? Jesus ele vai falar também com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Ele disse: é necessário que o homem nasça de novo. É necessário para que o homem veja. E eu acho impressionante essa colocação que Jesus faz com Nicodemos, porque ele, por 2 vezes ele fala no nascer de novo. A primeira vez ele diz assim: em verdade vos digo que se você não se arrepender, você não pode ver o reino de Deus. E na segunda vez ele diz: Deus, né? Glória a Deus. Aqui nesse momento, né? Palavra verdadeira. Nós
eu queria fazer outra pergunta ao pastor Paulo aqui, que é uma questão bem simples, mas tão necessária, que é a questão das prevenções que tem sido determinada pelos governantes, né, e tem sido abraçado por 90% dos líderes da nossa nação e de muitas organizações. Tem 95% tem apoiado essa forma de se prevenir em relações, né, ao que tem acontecido com esse vírus. Pastor Paulo, o que é que você acha das prevenções e a questão das portas da igreja, no caso, que para muitos irmãos está sendo muito difícil? Tem irmãos que fechar a porta da igreja é como se tivesse sido uma perseguição do Estado. Você acha que isso é uma perseguição do Estado? Você está com as portas da igreja fechadas? Para muitos acham que a porta da igreja está fechada, como se a nossa fé tivesse sido proibida. Barrada. Então a minha pergunta é exatamente isso. O que é que você acha? As prevenções, a questão das igrejas hoje está temporariamente com as portas fechadas, os templos. Olha, Roberto, essa questão ela tem duas faces, né? Ela tem a primeira face dela é que gera realmente essa problemática que a igreja ela fica um pouco dispersa, e essa é a minha grande preocupação. Mas quanto à questão das prevenções, eu louvo, sabe? Porque assim, não é porque você tem uma fé inabalável que você não será atingido. A própria Escritura Sagrada ela mostra isso. Então as prevenções elas são muito importantes. A questão da aglomeração de pessoas, que isso é um grande risco, né? A gente está lidando com um vírus que a gente nem conhece. Você pode conhecer o H1N1, que é uma gripe comum. E ainda não tem tratamento. E não tem um tratamento certo para que leve. Inclusive esse vírus ele é de uma intensidade muito grande. Ele passa rapidamente. A gente vê a intensidade com que ele contamina as pessoas. Então eu digo a você que a prevenção que está sendo tomada é justamente para que o país ele não entre em colapso. Mas tem duas faces, como eu falei. A questão dessa prevenção, ela pode gerar realmente lá na frente um prejuízo maior na economia do país. Então, mas isso aí não cabe a nós como pastor da igreja decidir se é certo ou se é errado. Isso é uma questão política e deles que tem que resolver. A nossa questão com a igreja, as portas da igreja fechadas. E infelizmente é uma situação que temos que enfrentar. Temos que ser realistas com a situação, devemos acatar as ordens das nossas autoridades, mas eu quero dizer a você que a igreja não está dispersa, né? Enquanto a porta do templo está fechada, a igreja está se reunindo. Não em grupos, para não haver aglomerações, para também não estar em desobediência, mas na sua casa, no seu lar, está havendo os cultos, né? Os cultos familiares, e isso gera também um ganho com isso. A igreja não sai perdendo, porque a igreja ela passou a ter mais comunhão com a família. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, foi bom você tocar no assunto, porque era a questão, pastor, são duas coisas que eu queria até dizer. É a questão, você acha, pastor, que as famílias, elas agora estão tendo um momento a mais com Deus, de retornar aquele culto no lar, aquele momento e muitas vezes, a gente sabe que muitos estão desesperados, mas entendeu? Não é essa a questão. Mas é a questão de poder estar na sua casa, por não poder estar no templo e estar ali naquele momento de comunhão. Aí além disso, que você está tocando nesse assunto, é outra questão. Como é que tem sido vocês, pastores, né, que estão na frente de igrejas, como é que tem sido o relacionamento com as ovelhas? Tem dado para falar com eles, conversar? Como é que tem... Essa questão ela é bem assim, uma questão bem difícil, porque apesar da gente ter uma tecnologia que avançou, né, nos últimos tempos de uma forma muito grande, mas o relacionamento pela a questão de redes sociais, ela não é a mesma coisa do presencial, né? Então, para o pastor de uma igreja, principalmente aquele que é zeloso pelas suas ovelhas, aquele que tem o amor pelos irmãos, é uma questão difícil. Eu estava hoje conversando com as irmãs, ou ontem, foi ontem, porque até a questão dos dias a gente fica bem perdido, né, de tanto em casa. Mas assim, eu estava com essa irmã e estava dizendo, eu estou com saudade dos irmãos.
né? Que a gente conversa pelas redes sociais, mas não é a mesma coisa do presencial. Verdade. Então, na verdade, o relacionamento, as ovelhas elas não estão dispersas, como eu lhe falei. A gente cuida delas dentro da normalidade, só que assim, é diferente, né? É diferente do presencial, você está na igreja junto com todo mundo, você dá um abraço hoje, não pode abraçar, você não pode hoje pegar na mão, né? Porque você está correndo o risco de, não só de se infectar, ou talvez até infectar alguém. Então, é uma questão de prevenção, a gente sabe disso, é difícil para cumprir, mas nós temos que cumprir a ordem, né, dos nossos governantes, porque eles estão procurando sempre o melhor para nós. Louvado seja Deus. Então, amados, mediante, né, toda essa circunstância que temos passado, sabemos que Deus está às portas, né, assim, pastor? Deus tem falado aos nossos corações, tem nos instruído, tem nos ensinado. Nós sabemos, eu creio fielmente, e ainda que o inimigo tenha tentado de alguma forma ou não querer destruir a igreja, ele jamais vai conseguir. Sabemos disso pela própria palavra, pelo nosso Senhor, mas sabemos e temos a confiança em Deus, e mediante tudo que estamos vivendo, nós louvamos a Deus porque estamos de pé, glorificando ao Senhor, né? Com esse momento de comunhão. Então, eu queria assim que o pastor pudesse dar uma palavra de esperança, uma palavra de confiança para todos os nossos irmãos, né, que vai escutar esse vídeo, né, uma palavra de poder colocar novamente aquela esperança dentro do coração daqueles irmãos que estão mais abalados, aqueles irmãos que estão mais tristes, aqueles irmãos que às vezes dizem, mas por que isso está acontecendo na minha vida, na nossa vida, no mundo? Então, pastor Paulo, eu queria que o irmão pudesse trazer essa palavra para os amados irmãos que vão nos ouvir, ou vão escutar esse vídeo, vão ver esse vídeo, a cada irmão, né? Amém. Eu gostaria de deixar aqui para toda a igreja e para as pessoas que nos ouvem, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, para a gente trazer essa palavra, é que você que ainda não tem essa certeza de salvação, a certeza de que vai morar com Deus, você apenas pode até falar de Jesus, mas eu quero dizer a você que se arrependa, né? É tempo de restauração, estamos vivendo um tempo de restauração. Deus ele dá a oportunidade, Roberto, para as pessoas se converterem a Ele. Deus dá tempo. Você vê que no tempo de Noé foi 120 anos para que algumas pessoas, ninguém se arrependeu. Então, as situações que são criadas de pandemia, de crise, seja ela qual for, são sempre oportunidades para que as pessoas se convertam, para que as pessoas busquem a Deus, as pessoas se aproximem de Deus, as pessoas creiam que Ele existe, como a Bíblia diz, e que é recompensador daqueles que buscam de verdade. Então, esse é o meu conselho. Se você ainda não tem Jesus, se você não se converteu, busque o conhecimento da palavra. Esqueça a questão religiosa. Busque a Jesus de Nazaré. E eu quero deixar uma palavra aqui em Jeremias 29, o versículo 11 em diante, ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer aos lugares de onde vos espalhei. Então veja bem, essa Jeremias, Deus manda Jeremias escrever ao povo que estava no cativeiro, porque o povo passou 70 anos no cativeiro, né? E Deus ele dá a estratégia para que aquele povo voltasse à terra prometida. Nós sabemos que ali foi por causa da desobediência do povo que foi para o cativeiro. Mas Deus dá uma palavra de esperança ao povo. Ele diz: vocês têm que buscar a mim, vocês vão orar a mim, vocês vão se arrepender dos seus pecados, vão me buscar de todo o coração. E ele diz: se vocês me buscar, me deixarei achar de vós. Então, o que é que nós temos que fazer? Na verdade, para toda a igreja, para todos os que vai nos ouvir, para todos que estão nos ouvindo,
Deus ele se interessa, como eu falei, por cada um de nós, por cada um de vocês. Agora nós precisamos ter esse pensamento de não querer estar preso a uma religião, porque eu sou de A, eu sou de B. Nós estamos aqui, né? Eu faço parte da Presbiteriana Renovada do Brasil, inclusive você vai para a missão evangélica, mas temos comunhão porque somos igreja do Senhor. Verdade. Somos igreja do Senhor. E é necessário, é importante que as pessoas entendam isso. Mas para ser igreja do Senhor você tem que ter base na palavra de Deus. Não é só dizer eu sou cristão. É ter base naquilo que você prega, naquilo que você vive, da forma que você vive. E eu queria ainda para encerrar, você vai ter mais alguma pergunta? Não, pergunta não, só... Pronto, então eu queria para encerrar aqui, a não ser que tenha uma outra pergunta, o Salmo 46, que é para a igreja não ficar aflita com esse tempo, né? Esse tempo de angústia que as pessoas têm passado, esse tempo terrível, na verdade tem sido terrível. Muitas pessoas, irmão Roberto, até mesmo dentro da igreja estão preocupadas, sabe? Assustadas com tanta informação. Uhum. E nós não precisamos nos preocupar com isso. Não precisamos nos assustar com isso, porque ele diz, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, né, o que a gente tem visto. Os reinos se moveram, porque se moveram de verdade nessa situação. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você não se preocupe, né? O Senhor, ele quebra o arco, corta a lança, queima todos os carros no fogo. E ele vai dizer, as nações, ele será exaltado entre as nações. É porque o Senhor é Deus, é soberano, Poderoso. Está sentado no trono, não tenha medo, não perca a esperança, tenha fé, né? Assim como Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Então, não tenha medo, tenha fé, né, Paulo? Não tenha medo, tenha fé e vamos lutar, né? Não baixe a guarda, tenha os cuidados necessários, guarde realmente as recomendações, mas não perca a sua fé, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Amém. Deus abençoe a todos os amados, né? Que vocês sejam edificados com esse momento para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, São Paulo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.